a gente segue aqui na TV falando de uma outra novela que também segue com muita polêmica. É a novela do momento, a escala 6x1. Será o fim? Estamos nos despedindo da escala 6x1? Pelo menos o presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Mota, ele quer colocar essa proposta em votação logo. Mas colocar em votação não quer dizer que a situação resolve, não, porque ali pode dar uma parada, a coisa pode conter muitas coisas. Tem muita água ainda para passar debaixo dessa ponte. Vamos para Brasília falar com Rafaela Almeida, que traz mais detalhes. Rafa, bem-vinda ao Morning Show. Conta pra gente em que pé está essa novela. É verdade, um bom dia para você e para toda a audiência do Morning Show. Olha, a votação da proposta que prevê o fim da escala 6x1 deve de fato ficar para a próxima semana aqui na Câmara dos Deputados. O presidente da casa, Hugo Mota, inclusive, definiu um cronograma próprio para tentar acelerar aí a tramitação da PEC, mesmo com um projeto semelhante enviado pelo governo federal. A estratégia é destravar a análise na Comissão de Constituição e Justiça já na semana que vem, depois de pedidos de mais tempo feitos por partidos da oposição. Para isso, foram convocadas sessões extras até esta sexta-feira. O relator da proposta, o deputado Paulo Aze, já deu o parecer favorável e o texto prevê a redução da jornada de trabalho de 44 para 36 horas semanais, com implementação gradual. Depois da CCJ, a proposta ainda passa por uma comissão especial antes de seguir para o plenário, onde a expectativa é de votação até o fim de maio. Enquanto isso, o projeto do governo segue em paralelo, mas sem prioridade nesse momento. Muito bem, seguimos então acompanhando tudo isso aí, a gente vai repercutir. Ontem o presidente Lula teve uma reunião com líderes sindicais, enfim, estamos na expectativa de muita coisa acontecer. Seguimos aqui então, muito obrigado, Rafa, bom dia, bom trabalho para você, né? Lula então se reuniu com os líderes sindicais que colocaram na mesa, meus amigos sofagísticos, 68 reivindicações para que a escala seja, né, implementada aí 40 horas semanais sem alterar o salário. Fico pensando, poxa vida, eu tenho um amigo lá que abriu uma ótica lá em Barra Mansa, tá sofrendo para manter a ótica e tal. Aí falou, não, agora você vai ter que, eles vão trabalhar menos, você vai continuar pagando, ou seja, ele vai ter que contratar mais gente, né? Seria basicamente isso? Basicamente isso, né? Um aumento de custo para o empregador. Além disso, é interessante ser em ano de eleição, porque o impacto a gente vai sentir só ano que vem. Pensa você aí, quando o dono do negócio, da ótica, do carrinho de cachorro-quente, seja o que for, ele repassa o custo da inflação, ela vai ser sentida só lá no ano que vem. Vai começar a subir gradual, até lá a eleição já passou, que no fim das contas é isso que importa para o governo. Além disso, o risco de quê? De quebra de pequenos negócios. Risco de desemprego ou aumento da informalidade. E é porque a gente é contra o fim da escala 6x1? Não, é porque eu sou contra tudo a toque de caixa, como é feito no Brasil, sem estudo. Fui buscar dados. França e Espanha fizeram esse mesmo tipo de caminho. Tiveram aumento de inflação, aumento de desemprego, aumento absurdo de informalidade. Não sou eu que estou dizendo. São dados da OCDE, dados do Banco da França, do Banco da Espanha, de empresas de pesquisas. Então, quando a gente segue esse caminho, eu já escutei gente da esquerda falar, mas a Islândia deu certo. A Islândia é um país micro. É impossível você comparar um país desenvolvido, com grande estrutura e pequeno, com o tamanho, o continente que é o Brasil. Então a gente vai ver, pode anotar aí, eu infelizmente acredito que ela vai passar dessa forma, né? Deve trancar a casa ali, caso não passe nos 45 dias, mas vai vir informalidade, desemprego e automação, viu, Fernando? Tem gente com medo da inteligência artificial, vai ter muito negócio automatizando, fazendo um serviço self-service ali. Você vai lá, pega seu produto, você paga, você resolve, tudo por conta de uma medida eleitoreira. Quem vai no supermercado já vê que está tudo automatizado. Quero perguntar a Jess, o Gui também, porque é o seguinte, é uma medida eleitoreira? Sim, mas não seria uma medida eleitoreira até a página 4? Por exemplo, nós temos hoje no Brasil 39 milhões de trabalhadores com carteira assinada. Temos cerca de 32 milhões que seguem ali debaixo da chuva, tomando essa chuva da vida de todo dia. Se a escala 5x2 aumentar o desemprego, esse desempregado não vai ser favorável ao governo que proporcionou essa mudança.
Então, eu sou bem cética sobre o aumento do desemprego. Particularmente não acho esse o melhor argumento contrário à medida, até porque eu acho que eles vão fazer um arcabouço, lógico, em que tudo fique muito condicionado a essa manutenção. A Justiça do Trabalho tende a dar decisões quase majoritariamente contra o empreendedor, então não acho que vai para esse caminho tão grande do desemprego. Mas aqui tem um ponto muito importante, que é que nós voltamos para a rádio e estamos debatendo a questão da escala 6x1. Eu estou nesse momento dizendo que eu não acho que o desemprego é o fator principal, mas eu acho que será a informalidade. As contratações, elas serão mais via pessoa jurídica, que já existe uma pejotização do nosso sistema de trabalho. Elas serão também, muitas vezes, a permanência nesse sistema informal. Nós estamos falando de um país que, nesse momento, são dados do nosso amiguinho IBGE. 40% da nossa população que está trabalhando está na informalidade. Então, são muitas questões que vão reforçar e afastar esses benefícios da população. O governo vai vender como uma grande solução e ele vai ignorar que o longo prazo é o seguinte: a CNI calcula um prejuízo entre 160 bi a 267 bi por ano para o setor, para o crescimento da economia e outras questões. Isso é menos emprego, sim. Isso é menos investimento, isso é menos atração. E o que o Matheus falou sobre a inteligência artificial é muito importante. Hoje a barreira, o custo da inteligência artificial, da automatização é alto. Se o empregador vê que o funcionário está mais alto, esse custo acaba compensando. Então é uma coisa a se refletir. Parece muito bom para ser verdade essa medida, e ela não é boa. Então, a medida na realidade é boa. Na história recente não é a primeira vez que a gente passa por uma redução de jornada. Se vocês não se lembram, um pouco antes da Constituição de 88 passar, a gente tinha uma escala de trabalho no Brasil de 48 horas. Ela foi reduzida para 44, que é a vigente hoje. E não houve impactos significativos no emprego. Assim como outros países que aderiram também à redução de escala, não houve impactos significativos no emprego. São países ricos. Eu trouxe os dados da França e da Espanha, depois eu te mando da OCDE. Teve impacto. A esquerda, ela faz essa confusão. Ela fala, tal país fez isso e deu certo. Esse país fez isso porque era rico. A Inglaterra, é o caso da Islândia. Tudo bem, mas micro. A nossa realidade não é essa, Henrique. Mas a nossa realidade vai se adaptar ao que é necessário fazer para que a classe trabalhadora melhore de vida. E em paralelo a isso, a gente tem investimentos, por exemplo, se você tem uma pessoa a menos trabalhando, abre margem para que você faça investimentos, sim, em automatizações, que você faça investimentos, sim, a indústria, no caso, melhorar os seus equipamentos e tudo mais. Apesar de que hoje a indústria já não trabalha mais na escala 6x1, já trabalha na escala 5x2 há bastante tempo. Verdade. Quem trabalha na 6x1 normalmente são setores de serviço. Mas quando houve essa redução de jornada obrigatória, né, vamos dizer, de 48 para 44 horas, não houve um impacto muito significativo na economia no quesito desemprego. Era outro mundo, Henrique. Nesse ponto não era um teve, mundo, mas houve a redução. Era outro mundo. Você lembra se a gente tivesse a redução agora... Henrique, sabe, tinha um mundo muito recente onde o domingo fechava tudo. Lembra? Domingo ficava tudo fechado. Hoje, domingo, fica tudo aberto. Mas exatamente o shopping porque o mundo funciona mudou. normalmente. Inclusive os dias mais cheios, né? Até as lojas do centro funcionam também. Mas exatamente porque o mundo mudou que a gente precisa adaptar também as coisas para esse mundo que está mudado. Mas essa é a palavra-chave, eu acho, Henrique, adaptação. Porque esse projeto do governo Lula não traz um tempo de adaptação. Ele é imediato. Não tem então, teste. A partir do momento que ele foi aprovado e sancionado pelo presidente, já começa a valer no dia seguinte. E aí eu conversei com as empresas, pequenos e médios empresários, eles falaram o seguinte, olha, ou eu vou ter que aumentar muito o valor do meu serviço, do meu produto, ou vou ter que fechar um dia na semana. E aí a nossa economia vai fazer o quê? Reduzir. Encolher automaticamente, a gente vai perder PIB. Quem vai se adaptar muito fácil são as grandes empresas, as grandes redes. O pequeno empresário que movimenta 70% dos empregos desse país, que movimenta o PIB brasileiro, principalmente no setor de serviço, vai sofrer, vai fechar, vai perder aí para a concorrência, para os grandes setores, para as grandes empresas e vai ficar para trás. Então, no fim, atrapalha quem move o país de fato e privilegia os super ricos, que vocês tanto defendem a taxação e tudo mais. Então, é um projeto, sim, que privilegia os grandes e prejudica os pequenos que movem a economia do nosso país. Eles vão concentrar riqueza. A classe média sendo oprimida aí, sendo carregada de impostos e taxas, e é um fato, porque é muito bem trazido pelo Gui. O super rico, ele tá lá, muito bem, dificilmente ele será atingido. O problema é que o Fernando deu um exemplo
perfeito. Aquele amigo que todo mundo tem, que tem um pequeno negócio. Uma padaria. Tem 1, 2 funcionários, 3. Até mandar um abraço pra ele, Marcel, das Óticas Marcel. Você vê o mar, você vê o céu. Óticas Marcel. Olha só. Tá sofrendo lá em Barra Mansa. fim da miopia. E aí Ele é tem que que tá. aproveitar enquanto o projeto não é aprovado. E né? tem Pois um é. outro contexto que o Henrique ignora, que é a divisão internacional de trabalho. Nós competimos como país, algo que não era tradicional nos anos 80, em relação a vários outros espaços para atrair empresas, investimentos. Então vamos comparar com a Argentina. A Argentina até aumentou a carga de trabalho agora, a possibilidade, flexibilizou ainda mais. E o Brasil vai descer para 40 horas. Isso afasta investimento, isso afasta. Se a BID tiver uma escolha ali, ela está escolhendo onde eu vou colocar a minha fábrica, ela vai ver questões como essa. Infelizmente, nós perderemos essa maravilhosa marca, às vezes, tendo mais montadoras aqui. A questão não é odiar a escala 5x2. A questão é entender que existem espaços para a escala 5x2. Já existe grupo que faz, como você bem falou, a indústria é um desses exemplos. Mas tem outras áreas que não têm essa condição hoje e que não vão ter essa adaptação. O desemprego não é fruto do patrão, demitir esse patrão malvadão que vocês gostam de pintar, mas é da dona do salão de beleza que já passa dificuldade para empreender no Brasil, quebrar. E aí ela tem um dano para ela, para os funcionários dela, para toda a economia. E é esse o Brasil que o PT quer que a gente não veja.